Você já chegou naquele ponto onde a frase "vai ficar tudo bem" soa como uma ofensa? Aquele momento em que o horizonte parece um muro de concreto e o amanhã não é uma promessa, mas uma ameaça? A desesperança é o inverno da alma. É quando o sentido das coisas se dissolve e você se sente caminhando em um labirinto sem saída. Hoje em dia, com tantas crises sobrepostas e a sensação de que o mundo está fora dos trilhos, é fácil cair no abismo do "para quê?". Mas o que a Bíblia tem a dizer para quem já não tem forças nem para pedir ajuda? Hoje, vamos olhar para o momento mais escuro de um dos maiores profetas da história e descobrir que a esperança não é um sentimento que você fabrica, mas uma âncora que te segura quando tudo mais flutua. Se você sente que nada mais faz sentido, fique comigo até o fim. Vamos encontrar o fio de esperança que Deus deixou para você no meio do seu caos. O tema de hoje é: como encontrar esperança quando nada faz sentido? Há um cansaço que nenhum descanso físico consegue curar. É o cansaço do significado. É possível ter tudo: status, tecnologia, conforto, e ainda assim sentir um vazio ensurdecedor. Uma percepção de que as peças da vida simplesmente não se encaixam mais. A desesperança surge quando o roteiro que escrevemos para as nossas vidas é rasgado por circunstâncias que não controlamos. É a perda de um sonho, o luto por uma versão de nós mesmos que não existe mais, ou a sensação de que o esforço não compensa a dor. Quando o sentido se esvai, a alma entra em um estado de hibernação forçada, onde o presente é insuportável e o futuro é invisível. Essa dor é muitas vezes amplificada pelo peso da comparação. Olhamos para as telas e vemos vidas que parecem ter sentido, trajetórias que parecem lineares e sucessos que parecem inevitáveis. No contraste, a nossa dor parece um erro, uma falha de sistema. Mas a verdade bíblica é que alguns dos encontros mais profundos com o divino aconteceram exatamente quando o sentido humano se esgotou. A esperança não nasce do otimismo de que as circunstâncias vão mudar amanhã, mas da certeza de que alguém maior que as circunstâncias habita o nosso hoje. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículos de 19 a 21, encontramos o profeta Jeremias em um estado de desolação absoluta. A cidade dele havia sido destruída. O povo estava em exílio e ele mesmo sentia o peso físico da depressão. Ele escreve: "Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, do amargor e do veneno. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma esmorece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança." Observe a honestidade brutal de Jeremias. Ele não nega o veneno e o delírio da sua aflição. Ele admite que a sua alma está esmorecida, ou seja, sem brilho, sem vida, murcha. A Bíblia não é um livro de autoajuda que manda você sorrir quando está sofrendo. É um livro que valida o seu luto. Mas no versículo 21, acontece o que chamamos de rebelião da esperança. Ele diz: "Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança." No original, a expressão "trazer à memória" implica um esforço consciente, quase uma luta corporal contra a própria tristeza. Jeremias decide, por um ato da vontade, mudar o objeto da sua atenção. A desesperança se alimenta do que você rumina. Se você repassa apenas as perdas, os fracassos e o caos, a alma continuará esmorecida. Jeremias nos ensina que, para encontrar sentido, precisamos trazer à memória as misericórdias de Deus, que, segundo ele continua no versículo 22, não tem fim e se renovam a cada manhã. A esperança não é a ausência de problemas, mas a presença de uma memória correta. Quando nada faz sentido ao redor, precisamos olhar para o que permanece sólido. E o que permanece sólido é o caráter de Deus, que não depende das flutuações da economia, da política ou das nossas crises existenciais. Muitas vezes, Deus permite que o nosso sentido humano desmorone para que possamos construir sobre o sentido eterno. Se a sua esperança estava ancorada em algo que podia ser tirado de você, a perda desse sentido é, na verdade, uma libertação dolorosa para encontrar o sentido que ninguém pode roubar. A desesperança é o deserto que nos prepara para a terra prometida da confiança radical. É no vazio de sentido que aprendemos que Deus não nos ama pelo que fazemos ou pelo que conquistamos, mas simplesmente porque somos seus.
A grande questão para quem está mergulhado na desesperança é: como trazer à memória algo bom quando tudo o que vemos é cinza? O segredo reside em compreender que a esperança bíblica não é um sentimento, mas uma pessoa. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 24 e 25, Jeremias chega à conclusão que sustenta qualquer alma no meio do furacão. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele esperarei. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Quando Jeremias diz que o Senhor é a sua porção, ele está usando uma linguagem de herança. No antigo Israel, a porção era a parte da terra que garantia a sobrevivência de uma família. O que o profeta está afirmando é que, mesmo que ele tenha perdido a terra, a casa, a cidade e o status, a sua fonte de sobrevivência, a sua porção, continua intacta. Encontrar esperança quando nada faz sentido exige que façamos um inventário do que sobrou. Se você ainda tem o Senhor, você ainda tem tudo o que é necessário para recomeçar. Somos ensinados que o sentido da vida está na expansão. Ter mais, fazer mais, ser mais visto. Mas a esperança muitas vezes floresce na contração. É quando somos reduzidos ao essencial que descobrimos que o essencial é o suficiente. A desesperança tenta nos convencer de que, porque um capítulo terminou de forma trágica, o livro inteiro foi perdido. Mas Deus é o autor que escreve certo por linhas que nós, na nossa miopia, julgamos tortas. O sentido que você não vê hoje é o testemunho que você contará amanhã. A aplicação prática para vencer a desesperança é o passo do dia. Não tente resolver os próximos 10 anos hoje. A desesperança adora o longo prazo porque ele é incerto. Foque na misericórdia que se renova esta manhã. A esperança é construída em pequenos atos de obediência e confiança. É decidir levantar. É decidir orar mesmo sem vontade. É decidir tratar alguém com amor mesmo com o coração partido. Esses pequenos movimentos são como faíscas que aos poucos dissipam a escuridão do vazio. Não exija de si mesmo uma alegria esfuziante quando você está no vale da sombra. Deus não espera que você ignore a sua dor, mas que você a leve até Ele. A cruz de Cristo é a prova definitiva de que Deus entende o que é o não sentido. No Calvário, parecia que a maldade tinha vencido, que o amor tinha falhado e que o silêncio de Deus era final. Mas o domingo de Páscoa provou que o mundo chama de fim, Deus chama de intervalo. A sua história não termina no seu momento de maior desespero. O sentido está sendo forjado no fogo. E a esperança é a certeza de que o olaria sabe exatamente o que está fazendo com o barro. Oremos pela nossa esperança. Deus de toda a esperança, Pai de infinita bondade, eu coloco diante de Ti agora a vida de quem me ouve e sente que o sentido se esvaiu. Tu conheces o peso do não saber, a dor do para quê e a agonia de quem olha para o futuro e só vê neblina. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo traga à memória desta pessoa as Tuas misericórdias que nunca falham. Ajuda-nos a entender que, mesmo quando nada faz sentido aos nossos olhos, a Tua mão continua escrevendo. Tira o veneno da amargura e a cegueira da desesperança. Que possamos declarar, como Jeremias, que a nossa porção é o Senhor e que por isso há esperança. Dá-nos força para o passo de hoje e a paz para o descanso de logo mais. Que o Teu amor seja a âncora que nos prende à vida, mesmo quando as tempestades tentam nos arrastar para o vazio. Confiamos que o Senhor é bom para os que esperam nele. Em nome de Jesus. Amém. Se você sentiu que esta palavra deu um novo fôlego à sua alma hoje, não deixe que essa chama se apague. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está atravessando um inverno emocional. Às vezes, ser o lembrete da esperança para o outro é como Deus nos cura. Deixe nos comentários qual promessa bíblica você escolhe trazer à memória hoje para lutar contra o desânimo. Vamos criar aqui uma rede de memórias de esperança. Se inscreva no canal, curta essa mensagem e fortaleça o seu compromisso com a luz. Eu creio que o seu novo sentido já começou a ser escrito. E você?